Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 5 ações de dividendos que eu acredito serem boas opções para você segurar para o longo prazo, fazer o bom e velho buy and hold com elas. Eu fiz um filtro aqui bem interessante de empresas que são boas pagadoras de dividendos, que vão te ajudar lá na frente a parar de trabalhar e viver de renda, se esse for o seu objetivo, mas que também são empresas sólidas, previsíveis e de muita qualidade. Afinal, como eu já falei em vários outros vídeos aqui do canal, para você fazer o buy and hold com uma ação, para você carregar uma ação para o longo prazo, ela precisa ser uma empresa de qualidade, precisa ter bons resultados, ser uma empresa sólida, não basta só pagar muitos dividendos. Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por assuntos como esse, ações e bolsa de valores no geral, eu já queria te convidar aqui logo no começo do vídeo a deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho para você ser notificado todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. A gente tá quase chegando nos 100 mil inscritos aqui no YouTube, faltam uns 90 mil aí mais ou menos, um pouco mais, mas a gente tá quase lá. O importante é ser otimista. Eu tô investindo bastante em infraestrutura aqui, comprei uma luz de LED para decorar aqui o nosso cenário, troquei o microfone dos vídeos agora, eu tenho esse microfone que mexe aqui, posso colocar ele em qualquer canto da tela, inclusive o áudio deve estar variando aí para você. Mas eu tô investindo bastante em infraestrutura para melhorar a qualidade dos vídeos que eu produzo para você. Enfim, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e sem mais enrolações, vamos logo aqui para a listinha das 5 ações que eu preparei para o vídeo de hoje. E deixando claro aqui que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de investimento, é só a minha visão sobre as empresas que eu vou te mostrar e a perpetuidade de cada uma delas no longo prazo. A primeira que eu separei aqui pra gente conversar é a B3, que é a ação da própria Bolsa de Valores negociada sob o código B3SA3. Uma curiosidade é que essa é a única empresa da Bolsa de Valores que tem um número no meio do código. Vai ver porque é da própria Bolsa de Valores, então as regras normais não devem se aplicar para ela. B3 aqui é uma sigla para Brasil Bolsa Balcão e a empresa é um dos agentes financeiros mais relevantes do Brasil. A história da Bolsa de Valores brasileira é bem antiga. Ela começou lá em 1890 com um projeto chamado Bolsa Livre, que viria a se tornar a antiga Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo, e posteriormente se fundiria com várias outras bolsas de valores do país e com a própria CETIP e a CBLC, que eram centrais de custódia e liquidação de ativos, até se tornar a B3 que nós conhecemos hoje. A B3 de hoje nada mais é do que a fusão de várias bolsas de valores e empresas de infraestrutura do mercado financeiro que já existiram no Brasil. E a atividade da empresa é literalmente regulamentar todo o mercado financeiro brasileiro. É ela que cuida, por exemplo, do registro, da liquidação e da custódia dos produtos financeiros que a gente tem aqui no Brasil, sejam eles de renda fixa ou de renda variável. Uma vantagem bem interessante que a B3 tem nesse segmento é que ela é um grande monopólio. Como a empresa foi se fundindo com várias outras bolsas de valores e empresas de infraestrutura do mercado financeiro ao longo da sua história, hoje em dia ela atua de forma isolada no mercado. Não existe uma concorrência e, sendo bem honesto, é algo difícil de surgir de fato num curto ou num médio prazo, porque todos esses serviços de infraestrutura, a CETIP, a CBLC, que cuidam da liquidação e da custódia dos ativos, foram incorporados pela B3 ao longo da sua história. Então qualquer possível nova concorrente precisa passar obrigatoriamente pela B3 para ter acesso a esses serviços, o que logicamente vai ser algo bem difícil de acontecer. A B3 vai tentar dificultar esse processo ao máximo. Do ponto de vista do cliente, do consumidor, um monopólio nunca é algo positivo, mas do ponto de vista investidor, do cara que vai comprar ações da B3, essa é uma característica muito positiva, é excelente, porque sendo um monopólio, a B3 consegue apresentar resultados que ela provavelmente não alcançaria se tivesse concorrentes. Hoje em dia a B3 tem margens de lucro altíssimas, em especial aqui também pelo fato dos seus custos serem bem baixos. Ela tem muito mais dinheiro em caixa do que tem de dívidas, ela dá lucro atrás de lucro e lucros aqui crescentes também nos últimos anos, como a gente consegue observar. É uma empresa aqui com resultados fantásticos. E ela tá num segmento também que é praticamente um oceano azul, já que aqui no Brasil pouquíssimas pessoas investem na bolsa de valores. A gente tem um mercado que tá crescendo muito nos últimos anos, muitas pessoas começaram a investir na bolsa, mas ainda é um mercado bem pequeno, em especial quando a gente compara com o mercado dos Estados Unidos. Quando a gente olha o mercado acionário brasileiro e o mercado acionário estadunidense, a gente percebe que tem uma margem de crescimento gigantesca. Então a B3 tem todo esse oceano azul aqui de oportunidades de crescimento para surfar. O único risco mesmo seria o surgimento de uma concorrente que acabaria impactando um pouco os resultados da empresa. E o foco aqui do nosso vídeo, ela também está pagando bons dividendos, né? Mais uma característica positiva aqui do ponto de vista das pessoas que gostam de investir em dividendos. Nos últimos 10 anos, só para você ter uma noção, uma média de payout da B3 ficou aí na casa dos 80% e o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 7,52%. Isso daqui significa que mais de 80%
70% do lucro da empresa foi distribuído na forma de dividendos nos últimos 10 anos, é isso que o payout mostra pra gente, e o dividend yield mostra o quanto que você receberia do preço que você está pagando de volta aí no período de 12 meses na forma de dividendos. Então você receberia 7,52% do preço que você pagou na ação na forma de dividendos. Esse número do dividend yield obviamente está sendo impactado pela queda das ações, porque desde o início do ano as ações da B3 já caíram mais de 30%, o que aumenta o dividend yield, mas mesmo assim ela tem uma boa média de pagamento de dividendos. Enfim, a B3 é a primeira, vamos partir para a próxima aqui, para a segunda empresa da minha lista, que é a Ambev, de código ABEV3. A galera costuma criticar bastante a Ambev, dizendo que ela não é uma empresa de dividendos, quando a gente olha pro dividend yield, que realmente o dividend yield da Ambev não é dos maiores do mercado, mas essa não é a forma correta de você classificar uma empresa de dividendos. Para a gente classificar uma empresa como de crescimento ou de dividendos, a gente tem que olhar pro payout, a porcentagem do lucro dessa empresa que foi distribuído na forma de dividendos. E a gente vai ver daqui a pouco que o payout da Ambev é historicamente mais alto do que a média, então ela é sim uma empresa de dividendos. Enfim, descriçãozinha bem rápida aqui da Ambev, porque praticamente todo mundo conhece a empresa. Se você não conhece, você provavelmente ainda é uma criança e vai conhecer algum dia, mas a Ambev é uma cervejaria gigantesca e muito famosa, especialmente aqui no Brasil, que é dedicada à produção de cervejas, obviamente, mas também de refrigerantes, de sucos, de energéticos e etc. Ela é a líder no segmento de bebidas aqui no Brasil, com um market share, uma fatia de mercado de mais de 60%. Isso daqui significa, só para você ter uma noção, que a cada 10 cervejas que são vendidas dentro do Brasil, 6 dessas cervejas são da Ambev. E algumas marcas que a empresa tem que você provavelmente conhece: Brahma, Skol, Skol Beats, Budweiser, Stella Artois, o Guaraná Antártica, Gatorade, Suco do Bem e etc. Todas essas marcas aqui entram nessas estatísticas da Ambev. Dois pontos de atenção que a gente precisa ter com a empresa, especialmente se você for carregar esse investimento pro longo prazo, fazer o buy and hold com ele, são duas dificuldades recentes que a Ambev vem enfrentando. A primeira delas sendo a crise que a gente está vivendo na Argentina, a gente não no caso, os argentinos estão vivendo lá na Argentina, mas eu digo que a gente está vivendo porque a Ambev tem uma parte relevante da sua receita atrelada à Argentina, e com o país enfrentando essa crise, desemprego, inflação, pessoas ganhando menos, logicamente elas vão acabar consumindo menos produtos da Ambev e a empresa vai ser impactada. E o segundo problema é a concorrência que está se iniciando aqui no Brasil com a Heineken. Na realidade já está bem desenvolvida, a Heineken está entrando forte aqui no mercado brasileiro e está aí trazendo um pouquinho de dor de cabeça para a Ambev. Se você me acompanha lá no meu Instagram, você sabe que a Ambev é uma das maiores posições da minha carteira, uma das 5 maiores posições para ser mais preciso, e que eu confio muito na empresa no longo prazo. Então esses dois problemas aqui para mim não são muito significativos. Se você não me segue no Instagram, passa a me seguir por lá também, que todos os dias eu tô trazendo muito conteúdo de qualidade. Mas por que eu não vejo muito problema nessas dificuldades que a Ambev está enfrentando? Pelos últimos resultados que a gente tem da empresa, a gente consegue ter uma noção de que ela está lidando muito bem com isso. Nos últimos trimestres, a Ambev reportou resultados muito bons e mostrou pra gente que está conseguindo lidar com essa situação de caos, com o problema na Argentina, a crise na Argentina, e também com a concorrência aqui no Brasil que ela tá enfrentando da Heineken. O Jorge Paulo Lemann, inclusive, deu uma declaração recentemente, tem alguns meses mais ou menos, falando um pouquinho sobre decisões de inovação que a Ambev estava tomando, que ela tinha paralisado um pouquinho no tempo, tinha relaxado por causa do tamanho que tinha adquirido, e que eles perceberam onde eles estavam errando, e que isso daqui seria consertado nos próximos anos. E inclusive a Ambev já iniciou vários desses processos, dessas inovações tecnológicas. Ela tem agora, por exemplo, o aplicativo do Zé Delivery, que talvez você já tenha utilizado aí na sua cidade para pedir bebidas e receber elas na sua casa, mais ou menos um iFood de bebidas. Então a Ambev aqui, na minha opinião, está conseguindo acompanhar essas novas tendências do mercado e vai se adaptar a esses problemas, tanto a competição da Heineken quanto a crise na Argentina. Eu acredito muito na empresa e acho que ela tem aqui tudo para superar esses problemas e talvez sair ainda mais forte deles. Enfim, resumindo a Ambev aqui, bons resultados, é uma gigante, muito mais dinheiro em caixa do que dívidas, lucra um absurdo todo ano e tem boas margens de lucro. Então uma empresa aqui que eu me sinto bem confortável para carregar pro longo prazo. Quando a gente fala de dividendos, a Ambev nos últimos 10 anos também manteve uma média de payout na casa dos 80% e o dividend yield da empresa nos últimos 12 meses foi de 3,15%. Como você pode ver aqui, um dividend yield bem menor do que o da B3, por exemplo, que a gente acabou de ver. Mas ainda assim é uma empresa de dividendos e a gente faz essa classificação pelo payout. Uma empresa que distribui 80% do seu lucro é obviamente uma empresa de dividendos. O dividend yield ele é mais baixo porque é uma empresa de muita qualidade, com risco operacional bem baixo, e o mercado consegue perceber isso daqui, e aí ele precifica essa empresa a múltiplos maiores, e por isso o dividend yield acaba sendo menor. A terceira empresa que eu separei aqui pra gente conversar um pouquinho e que pode fazer sentido você carregar pro longo prazo, eu particularmente gosto bastante, é a Engie, do setor
setor de energia e que é negociada com o código EG3. Toma cuidado, porque a gente tem uma outra empresa na bolsa de valores, a Energisa, que é negociada com o código ENGIE3. Meu editor vai colocar na tela aqui para você ver a diferença. Apesar do nome ENGIE3 parecer com ENGIE, o código da ENGIE é EG3. Tem que tomar esse cuidado aí, porque muita gente comete essa besteira na hora de investir. Quer comprar ENGIE e acaba comprando Energisa ou vice-versa. Mas enfim, a ENGIE aqui é uma empresa do setor de energia, que é um setor bem interessante aqui no Brasil, bem previsível, bem perene e, para ser mais específico, ela é do segmento de geração de energia. Ela é uma geradora de energia. Inclusive, se a gente considerar só as geradoras privadas de energia aqui no Brasil, ela é a maior do país. A ENGIE é a maior geradora de energia privada do Brasil. E isso por si só não precisa de muitas explicações, já carrega todos os benefícios que são característicos do setor elétrico, como uma alta previsibilidade e estabilidade de receita e de resultados. Eu já trouxe um vídeo bem completo aqui pro canal explicando a dinâmica completa do setor de energia elétrica, tanto dos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia, e eu falei um pouquinho mais sobre a ENGIE e sobre outras empresas que eu acho interessante dentro desse setor também. Eu vou colocar esse vídeo no card, ou aqui, eu nunca acerto. Vocês que me acompanham sabem que eu sempre erro aqui o lugar do card, então agora eu aponto pros dois, porque inevitavelmente eu vou acertar. Clica aqui no card, assiste o vídeo sobre o setor de energia elétrica pra você entender um pouquinho melhor como que essa dinâmica funciona. Mas o que eu gosto bastante na ENGIE, pra gente continuar aqui, é que ela é uma empresa bastante diversificada do ponto de vista da sua matriz energética. A ENGIE, como qualquer geradora de energia tradicional, ela trabalha bastante com hidrelétricas, mas ela também tem um foco grande em termoelétricas, em energia solar, em energia eólica, em energia de biomassa e etc. Várias dessas energias renováveis. Ela é uma empresa, inclusive, que nos últimos anos, de forma até que surpreendente, vem conseguindo crescer e distribuir bons dividendos ao mesmo tempo. E isso daqui tem sido possibilitado porque a empresa está aumentando as suas dívidas. Ela está se endividando nos últimos anos. A empresa sempre foi bem pouco endividada, tinha ali um endividamento negativo, né, mais dinheiro em caixa do que dívidas, e nos últimos anos ela vem se endividando um pouco para conseguir manter esse nível de crescimento e também pagar bons dividendos. E ela faz isso daqui com segurança, porque um certo nível de endividamento não é prejudicial para a empresa, é até benéfico. A maioria das empresas aqui consegue se beneficiar com um certo nível de endividamento, e a ENGIE está fazendo isso daqui com bastante controle. Ela já atingiu ali um nível um pouquinho elevado, então provavelmente não vai continuar se endividando para os próximos anos, mas como ela está dentro do setor de energia elétrica, que é um setor de alta previsibilidade, ela consegue fazer isso daqui com tranquilidade, beleza? Então a ENGIE vem conseguindo aí crescer e pagar bons dividendos nos últimos anos, porque está se endividando, e ela consegue fazer isso daqui com maestria. E para deixar claro, o endividamento da empresa ainda tá bem controlado, não precisa se preocupar com nada. Falando de dividendos aqui, a empresa mantém aí um payout médio nos últimos 10 anos também na casa dos 80%, assim como a Ambev e assim como a B3, que foram as duas primeiras empresas que a gente viu, e nos últimos 12 meses o dividend yield da ENGIE foi de 6,77%, um dividend yield bem elevado aqui para você que gosta de dividendos. A quarta empresa, chegando perto aqui do final que a gente tem para conversar, é a Taesa, de código TAEE 11. Essa daqui é uma empresa que não termina com 3, porque a gente não tá falando das ações ordinárias, a gente tá falando das ações e units da Taesa. Se você me acompanha aqui há mais tempo no YouTube, você sabe que eu sou um investidor que prefere investir em ações ordinárias. Eu não gosto muito nem de ações preferenciais que terminam com 4, nem de ações e units que terminam com 11. Eu vou colocar aqui no card 2 vídeos que eu já trouxe pro canal que eu explico o porquê que eu prefiro ações ordinárias e o porquê que eu não gosto de units, mas a Taesa, apesar desse fator, continua sendo uma empresa excelente. Ela também é uma empresa de energia, assim como a ENGIE, só que ao contrário da ENGIE que a gente acabou de ver, a Taesa não trabalha com geração de energia, ela é focada em transmissão de energia. É um outro segmento dentro do setor elétrico, inclusive mais previsível e mais estável do que geração de energia. A ENGIE está expandindo também para transmissão de energia, só que a ENGIE ainda trabalha muito com geração. A Taesa é só transmissão de energia. Ela é focada nesse segmento que é mais previsível, mais estável, mais tranquilo, mais seguro, eu diria, do que o segmento da ENGIE. Ela é uma empresa que consegue ter margens de lucro altíssimas, uma geração de caixa muito previsível, um endividamento controlado e resultados no geral muito bons. Uma empresa fantástica, a Taesa. Os únicos dois pontos negativos que eu realmente não gosto na Taesa são o fato dela ter units, que é um tipo de ação que eu não gosto de investir, e o fato do governo ser um dos seus sócios majoritários. A CEMIG tem cerca de 37% das ações ordinárias da Taesa, e isso daqui pra mim é um ponto negativo também, porque sempre traz aquela instabilidade política, aquele risco de interferência. Eu já trouxe um vídeo pro canal também explicando por que eu não gosto
gosta de investir em ações de estatais. Mas independente desses fatores, eu acho que a Taesa é uma empresa muito boa. Se a gente desconsiderar esses dois pontos negativos, ela tem bem mais qualidades do que malefícios. E quando a gente fala de dividendos, a empresa é um show. Nos últimos 10 anos, ela manteve uma média de payout na casa dos 80% e um dividend yield nos últimos 12 meses de impressionantes 12,41%. Uma empresa que, sem dúvidas, é excepcional para quem gosta de receber dividendos. E por fim, pra gente fechar aqui o nosso vídeo, a quinta empresa que eu quero comentar com você é o Banco Bradesco, de código BBDC3, que inclusive é uma empresa que paga dividendos todos os meses há bastante tempo. As outras empresas aqui desse vídeo normalmente pagam de trimestre em trimestre, são dividendos trimestrais. O Bradesco paga todo santo mês. Mas enfim, eu acho que o Bradesco aqui é o mesmo caso da Ambev, não tem muito o que eu possa comentar. Todo mundo sabe que o Bradesco é o segundo maior banco que a gente tem aqui do Brasil, atrás só do Itaú, e que é uma empresa gigantesca, um conglomerado gigantesco. O Bradesco é inclusive uma das maiores empresas em valor de mercado que a gente tem listadas na Bolsa de Valores, tá aí no top 5 de maiores empresas do Brasil, e é um banco aqui que trabalha com diversas linhas dentro do segmento financeiro, como intermediações financeiras, é uma das maiores fontes de receita do Bradesco aqui, mas ele também trabalha com operações de seguros, é líder nesse tipo de operação aqui no Brasil, inclusive, com administração de recursos, com cartão de crédito, com adquirente de meios de pagamento e etc. Tudo aquilo que um banco tradicional normalmente faz. Um ponto que preocupa algumas pessoas pro longo prazo, quando a gente fala de grandes bancos, tanto do Bradesco, quanto do Itaú, quanto do Banco do Brasil, do Santander e etc, é a ameaça, né, possível ameaça que a gente tá vendo aí dos bancos digitais, das fintechs como Nubank, Banco Inter, C6 Bank e etc. Eu não sou um dos defensores dessa tese de que isso é uma grande ameaça pro futuro, um grande problema pros grandes bancos, porque eu acredito que esses grandes bancos têm muito capital, diga-se de passagem, e muita flexibilidade para se adaptar a essas novas tendências, para adotar essas novas demandas, e inclusive eles já estão fazendo. Então eu não acredito muito nessa tese de que o Nubank e o Banco Inter vão destruir o Itaú e o Bradesco. Eu acredito num futuro de coexistência, em que as duas empresas aqui, né, os dois tipos de empresa vão coexistir no mesmo mercado, atendendo públicos e demandas diferentes. E os dois tipos de empresa vão conseguir perpetuar. Os dois tipos de empresa que eu digo aqui, as fintechs, como Nubank e Banco Inter, e os grandes bancos, como Bradesco e Itaú. Então, pra mim, isso não é um problema muito grande aí pro longo prazo. Mas vamos falar de dividendo. Quando a gente pega aí uma média do payout dos últimos 5 anos do Bradesco, eu peguei um prazo menor aqui porque esses valores são um pouco distorcidos para a situação bancária atual que a gente está vivendo. Esse payout seria de 50%, uma média dos últimos 5 anos. Significa que nos últimos 5 anos, o Bradesco, na média, distribuiu 50% de todo o seu lucro. E o dividend yield do banco nos últimos 12 meses foi de 6,64%. Um dividend yield aqui excepcional também para quem gosta de receber dividendos. Enfim, são essas aí as 5 empresas que eu separei pra gente conversar no vídeo de hoje. São 5 empresas aqui de qualidade, sólidas, bastante previsíveis, que eu acho que fazem sentido serem carregadas pro longo prazo, para fazer o buy and hold, e que de quebra aqui, como um adicional, não como um fator principal, pagam muitos dividendos. B3, Ambev, Engie, Taesa e Bradesco. As 5 empresas aqui que a gente comentou no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui, mais uma vez, se você ainda não fez isso quando eu te pedi lá da primeira vez, para deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Me ajuda aí a chegar nos 100 mil inscritos. Daqui a alguns anos talvez a gente consiga, ainda faltam mais de 90 mil, mas eu sou esperançoso. Eu quero chegar nos 100 mil inscritos para ganhar a plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube. Então você pode fazer parte dessa história também. Quem me acompanha mais tempo lá no Instagram sabe que eu não sou um adepto dessa estratégia de investir exclusivamente em dividendos. Eu não invisto só em empresas de dividendos. Uma boa parcela da minha carteira, inclusive, está investida em empresas de crescimento. E eu não valorizo tanto assim uma empresa só porque ela paga dividendos. Para mim, uma empresa que paga dividendos não vai ser automaticamente boa, e uma empresa que não paga também não vai ser automaticamente ruim. Eu não enxergo as coisas dessa forma, então eu não invisto sob essa metodologia. Mas com certeza, se você é uma dessas pessoas que adota essa estratégia de dividendos, essas 5 empresas aqui podem fazer sentido para sua carteira, considerando, é claro, que você vai analisar individualmente cada uma delas e decidir por conta própria. E se você não sabia disso, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram na descrição para você começar a me seguir, porque aí você vai saber mais coisas sobre mim e sobre a estratégia de investimentos que eu adoto aqui na Bolsa de Valores. Na descrição vai estar o link também pro Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo. Funciona mais ou menos como uma Netflix, com aulas gravadas sendo lançadas esporadicamente e uma aula ao vivo por semana, que acontece toda terça-feira às 8 horas da noite. A mensalidade custa só R$ 9,90, é o melhor custo-benefício que você vai achar no mercado, e você tem 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição junto com o meu Instagram, para você me seguir e testar aí o Diário do Milhão. E aqui na tela, pra gente fechar o conteúdo desse vídeo, eu vou colocar uma outra produção que eu já trouxe pro canal, um outro vídeo bem interessante também, que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir na sequência, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.